Boa noite, bem-vindos ao Telenotícias, nesta edição de sábado, 9 de maio, para o ano 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Devido à onda de roubos na cidade da Beira, desconhecidos queimaram bens e destruíram a casa de um suposto ladrão no bairro da Vila Maçã. Vai. Saudações, colegas. Respondemos a partir do bar da Vila Maçã, concretamente na zona do campo Q10, o campo mais popular deste bar de Vila Maçã, onde os jovens dedicam a sua prática de futebol. Aqui, algo que tornou-se muito preocupante perante a população residente neste bairro da Vila Maçã. Teriam chegado hoje jovens desconhecidos, partiram esta residência, levaram consigo diversos bens e queimaram este colchão, como ilustram as imagens. Perante esta situação, a população está preocupada e assustada. Como é que é possível indivíduos desconhecidos chegarem, vandalizar esta residência, partirem e levarem bens e pôr-se em fuga? Até então, não se sabe o que teria acontecido, mas tivemos informações no local que quando os desconhecidos chegaram, teriam encontrado jovens a quererem comer, por sinal, residem nesta casa e puseram-se em fuga. A população suspeita que os jovens que residem nessa casa têm conduta duvidosa. Mas perante esta situação, estamos aqui com a secretária Lídia. Exatamente, este nome é Lídia? Sim. Dona Lídia, esta preocupação que aconteceu aqui, onde que vocês estão preocupados como secretária, onde que foi queimado, como ilustra as imagens, esse colchão ficou em cinza e esta residência também foi demolida e quase que não poderia existir essa residência. O que aconteceu como secretária desta área, da zona de Q10, Dona Lídia, o que querem? Eu, quando saí na minha casa, ia buscar água, só acompanhei que é na tua zona, é na tua zona. Os jovens foram aí, estão a partir da casa. Em casa de quem? Em casa de... esse moço. Em casa de Choncho. Partiu a casa, está a tirar porta, rompeu aquela porta, foi com ele em casa. Nós estamos já preocupados. O que ele fez? É verdade, são amigos dele? Aí tem o quê? Tem um grupo de quê? Desses gatunos que dormem aí, já não sabemos. Como secretário, eu não sei, porque essa zona mesmo é verdade. Tem jovens que têm conduta má. Tem jovens gatunos, ladrões, bandidos? Gatunos, sim. Vocês não dormem à vontade aqui? Não dormimos à vontade. Aqui mesmo nós não estamos a dormir à vontade. Dormir a ouvir que porta será de ser rompido, ou porta, ou às vezes entra, tira um telefone pela janela, entra, tira um quê? Panelas. Às vezes entra, qualquer coisa que eles entram, leva. Essa zona está mal. Estamos a pedir para a polícia circular também nessa zona. Unidade A, quarteirão 1. Todos os dias vocês são batidos de porta com a suposta... Todos os dias, não temos dia. Criança, às vezes não é de noite. De dia, agora roubam de dia. Criança, quando vão na escola, é arrancado mochila, é arrancado caderno, é tirado o uniforme. Está aí criança a chorar. Quem levou? É aquele menino, é aquele menino. Nós não vamos falar nada, às vezes tem faca. Vamos fazer o quê? Estamos a pedir polícias circular nessa zona. Na escola Júlio Sinherere, vá lá na escola 25. Aquela diretora é diretora verdade. Na escola Júlio Sinherere, professor é pegado, é batido. Aí é escola.
Até a própria secretária vive com medo também aqui. E eu tenho medo, sim, tenho medo. Falamos com a secretária Lídia, por sinal, numa altura que ela exerce função aqui neste local, sabe qual é a conduta de cada jovem. É isto, dona Lídia? Ei, sim. Jovens marginais bandidos. Marginais bandidos. Muito bem, este é o pronunciamento da dona Lídia, numa altura que o colega José está ilustrando ainda a imagem desta residência que foi demolida pelo desconhecido. Isto também está a assustar diversos moradores, como acompanhamos com a secretária Lídia. Essa altura as imagens retratam, porque quando os desconhecidos chegaram, partiram, não tem porta, são vestígios, no chão também verifica-se pedra. Quando chegaram, os jovens puseram-se em fuga, estavam querer alimentar-se. Lá do outro lado temos o Shima, enquanto o colega José Abílio vai ilustrando a imagem. Tiveram um mulato, acabava de quebrar a porta, quebrou a porta, entrou tudo de dentro, acabou queimando ali assim, acabamos de ver fogueira de casa, vamos correr até aqui. Isso que até então, meu nome é Nelson. Obrigado. Falamos com o senhor Celson. Nessa altura, vamos perceber da nossa mãe que querem falar. Mãe. Eu quero falar mesmo. Sou vítima de roubo. Sou vítima de roubo aqui na zona, nessa zona, eu é que sou vítima. Já fui roubada muitas vezes, capulanas, não sei o que, panelas, aqui na zona. É tudo que possa avançar a partir do bairro de Valmaçane, na zona de Quedês. Colega, continuação de um bom trabalho. Eu volto com mais informações numa altura que temos indicações que os jovens desconhecidos que demoliram esta casa e levaram a porta e queimaram colchões vão aproximar a nossa equipa de reportagem a qualquer momento, porque temos informações que estão a caminho desta residência. As imagens são de José Abílio, Mendes Mundar. A província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, vive desde 2017 uma crise humanitária e de segurança decorrente da ação de grupos terroristas associados ao Estado Islâmico. Em 30 de abril de 2026, mais um episódio violento foi registrado. Insurgentes atacaram a comunidade de Minhune, no posto administrativo de Mensa, distrito de Anquab, incendiando a paróquia de São Luís de Monforte, um centro de saúde e diversas casas, além de cometerem assassinatos no local. Este evento não é isolado, insere-se num padrão de ataques que visam desestabilizar o Estado, aterrorizar a população, eliminar símbolos religiosos e de assistência social. O ataque em Minhune é mais um capítulo trágico na prolongada insurgência de Cabo Delgado, enquanto a violência persistir com a destruição de igrejas, centros de saúde e lares, a população local continuará pagando o preço mais alto. A resolução deste conflito exige não apenas respostas militares, mas também abordagens que combatam as causas profundas da marginalização e garantam a proteção dos civis e a reconstrução das comunidades devastadas. Num contexto mais amplo, o político Marcelino Pangaia questionou o que pode estar por detrás destes ataques naquele ponto do país. Nós vínhamos a dizer sempre de que, olha, o histórico da França, em todos os países africanos por onde ela passou, onde há essa questão de terrorismo, sempre ela foi associada, de alguma forma, estar por detrás disso. Claro que eles aproveitam alguns erros existentes dentro dos países e pegam alguns cidadãos, com base nos interesses obscuros desses cidadãos nacionais, para poder conseguir promover desordens em lugares onde se extraem os recursos, para que os recursos eles possam ser extraídos à borla. Nessa coisa questionava-se que nas zonas onde esses terroristas estão a atuar, estão lá a explorar petróleo e gás, estão lá a explorar outros recursos, mas as empresas que estão a proceder essa exploração não são atacadas, apenas está-se a atacar as populações. O que está por detrás disso? Então, estamos a falar de uma União Europeia em que a própria França está dentro da União Europeia e, por conseguinte, há essa indicação. Nós precisamos, efetivamente, de poder perceber o que está a acontecer e com base nessa condenação que a União Europeia fez
com relação ao próprio seu membro lá, Moçambique já deveria repensar sobre esse cenário. Porque é triste o que está a acontecer em Cabo Delgado. Dia após dia, os nossos concidadãos estão a morrer. Já o Muxanga diz que Moçambique não está capacitado para vencer a guerra em Cabo Delgado. Para todos os efeitos, não faz sentido aquele escândalo que aconteceu em Cabo Delgado. É aqui onde nós dissemos a incapacidade. A incapacidade é total e completa. Depois daquela situação que aconteceu em Medumbe, nós não podíamos estar agora perante situações de destruições de missões desta magnitude. É complicado o que está a acontecer, meus irmãos. Esta guerra contra os insurgentes, Moçambique sozinho, da forma como as coisas estão, não tem capacidade de vencer. Tem de encontrar outra solução. Esta confusão de desgoverno total e completo. Neste contexto, o bispo da Igreja Católica na região levantou a voz para condenar veementemente o que chamou de padrão de violência que repete, de forma sistemática, a destruição de símbolos comunitários e civis. Sua crítica ressoa como um alerta urgente à insurgência no norte de Moçambique não é apenas um conflito militar, mas um ataque direto à identidade, à resiliência e ao tecido social das comunidades. Diante da destruição de mais uma paróquia e de um centro de saúde em Cabo Delgado, é imperativo que a resposta à crise vá além da dimensão da segurança. A proteção de civis e a preservação de símbolos comunitários, como lugares de culto, escolas e unidades de saúde, devem ser prioridade absoluta, segundo os analistas ouvidos. A recente visita do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, à África do Sul, continua a gerar debate em diferentes círculos de análise política e social. A deslocação do chefe do Estado moçambicano à vizinha África do Sul ficou marcada pela assinatura de entendimentos e reforço da cooperação em setores estratégicos como energia, agricultura, indústria, turismo e comércio. Para o Executivo, a visita representa um passo importante no aprofundamento das relações econômicas entre Maputo e Pretória, no momento em que Moçambique procura atrair mais investimento e consolidar parcerias regionais para o desenvolvimento do país. Entretanto, no programa FTV Debate, alguns analistas consideraram que a questão da xenofobia contra cidadãos moçambicanos residentes na África do Sul poderia ter merecido maior centralidade durante os encontros oficiais. O analista político Marcelino Pangaia manifestou preocupação em torno da comunicação institucional e da forma como determinados discursos presidenciais são estruturados, defendendo maior sensibilidade diplomática em matérias que envolvem a imagem do país e dos cidadãos moçambicanos no exterior. Uma visita de algumas horas fala de que viajou para lá para poder ir interessar essa cooperação econômica e social. E depois coloca, neste caso, em segundo plano, aquilo que era a expectativa da população moçambicana, que provavelmente procurar resolver os problemas dos moçambicanos. Veja só, o Presidente da República, quando ele dizia que nós moçambicanos estamos pela paz, não estamos para poder atribuir ódio pelo ódio, guerra pela guerra. Isso só é válido quando se trata de estrangeiros. Aqui, as manifestações de 2024 foram ditas que foram manifestações violentas, criminosas. E qual foi a resposta que se deu nessas manifestações violentas e criminosas? Não foi pela violência também que se matou tantas pessoas, mas para aquela situação da África do Sul, Moçambique é pela paz, Moçambique não devolve mal por mal, mas quando são os próprios moçambicanos que se levantam a exigir seus direitos, esses ali sim dizem que eles vieram de uma forma violenta e por conseguinte o governo também respondeu pela violência.
Já António Muxanga, também painelista do FTV Debate, defendeu que o combate à xenofobia exige não apenas posicionamentos firmes das autoridades sul-africanas, mas igualmente políticas internas capazes de criar melhores condições de vida e oportunidades para os moçambicanos. Hoje, graças à luta que Moçambique fez parte dela, os negros sul-africanos circulam em tudo que é território sul-africano, até vêm para as nossas praias. E depois, como bacela, estão-nos a tratar como nos tratam. Como serpentes. Apesar das críticas, os analistas reconhecem a importância estratégica das relações entre Moçambique e a África do Sul, sobretudo pela forte dependência econômica, comercial e migratória entre os dois países. A África do Sul continua a ser um dos principais destinos da comunidade moçambicana na região, acolhendo trabalhadores, estudantes e empresários, numa relação histórica marcada por proximidade econômica e social. O debate surgiu assim em torno do equilíbrio entre o reforço da cooperação bilateral e a necessidade de proteção dos direitos e da dignidade dos cidadãos moçambicanos no estrangeiro. A cidade de Maputo acolheu esta quinta-feira um encontro de especialistas dedicado à reflexão sobre os desafios da reconciliação e da unidade nacional em Moçambique, num contexto marcado por tensões sociais, desigualdades e memórias do conflito armado. O encontro subordinado ao tema Repensar a Reconciliação e Unidade Nacional em Moçambique, Lições do Passado e Caminhos para o Futuro, reuniu acadêmicos, representantes de instituições da sociedade civil, parceiros internacionais, especialistas em processos de paz, com o objetivo de debater mecanismos concretos para fortalecer a estabilidade social e política do país. A iniciativa foi promovida pela Propaz em parceria com a Open Society Foundations e o Instituto para a Democracia Multipartidária. Durante a sessão de abertura, os intervenientes defenderam a necessidade de transformar os acordos políticos e os discursos de reconciliação em ações concretas capazes de produzir impactos reais na vida das populações. O diretor executivo do IMD, Hermenegildo Muxovo, sublinhou que a paz sustentável depende da criação de instituições inclusivas, da confiança entre os cidadãos e o Estado, bem como do fortalecimento da cultura de diálogo. Já o presidente da COT, Edson Makwakwa, destacou a importância de consolidar consensos nacionais em torno das prioridades estratégicas do país, afirmando que a reconciliação não deve ser encarada apenas como um processo político, mas também social, econômico e cultural. O encontro serviu igualmente de plataforma para revisitar experiências passadas de pacificação em Moçambique e avaliar os desafios persistentes relacionados com a exclusão social, a polarização política, os conflitos sociais e a fragilidade institucional. Na primeira sessão, dedicada à arquitetura e infraestrutura de paz e reconciliação, o professor Filemone Megos defendeu a criação de mecanismos permanentes de prevenção de conflitos, incluindo espaços comunitários de diálogo e sistemas locais de mediação capazes de antecipar tensões antes que evoluam para crises de maior dimensão. Os debates centraram-se ainda na necessidade de construir uma agenda nacional de paz baseada na participação cidadã, na justiça social e na descentralização efetiva. Para os participantes, a reconciliação nacional exige mais do que acordos entre elites políticas, sendo fundamental envolver jovens, mulheres, líderes comunitários e organizações da sociedade civil no processo de construção da paz. Na segunda sessão, orientada pelo professor José Castiano, os especialistas identificaram vários fatores críticos que continuam a ameaçar a estabilidade nacional, entre os quais as desigualdades regionais, o desemprego juvenil, a exclusão econômica, os discursos de intolerância e a fragilidade da confiança nas instituições públicas.
Os participantes defenderam que o país precisa de uma visão estratégica de longo prazo para consolidar a unidade nacional, sobretudo numa fase em que Moçambique enfrenta múltiplos desafios ligados ao desenvolvimento econômico, segurança e coesão social. A terceira sessão esteve centrada na definição de um roteiro de paz e reconciliação, conduzida pela professora Anelisa Santana Afonso, que apresentou propostas relacionadas com mecanismos de implementação, monitoria e avaliação das políticas de reconciliação. Entre as recomendações apresentadas durante o encontro, destacam-se a necessidade de reforçar a educação para a cidadania, promover políticas públicas inclusivas, ampliar os espaços de diálogo intercomunitário e garantir maior participação dos jovens nos processos de tomada de decisão. Os especialistas consideram que a reconciliação nacional continua a ser uma condição indispensável para a consolidação da democracia e do desenvolvimento sustentável em Moçambique, defendendo que o país deve transformar as lições do passado em oportunidades concretas para construir um futuro mais estável, inclusivo e coeso. Há mexidas de vulto na empresa nacional de hidrocarbonetos. Ludovina Bernardo foi exonerada do cargo de presidente do Conselho de Administração da ENH. Para o seu lugar, foi nomeado Rudêncio Moraes. O Conselho de Ministros já apreciou e aprovou as resoluções que exoneram e nomeiam o novo elenco na gestão pública em 3 instituições estratégicas do setor empresarial do país. As mudanças visam impulsionar os setores com a renovação das lideranças na gestão energética, participação estatal e políticas de habitação em Moçambique. Ana Isabel Senda Kwanai deixa a instituição após um período de gestão focada na reestruturação do portfólio público do IGEP. O novo gestor Danilo Mussana Lá assume o cargo de presidente do Conselho de Administração para dar continuidade à anterior gestão e trazer uma nova roupagem para dinamizar o setor. A instituição dos recursos minerais e energéticos abriu também uma vaga para Rudêncio Moraes, que passa a liderar o setor deixado por Ludovina Bernardo. Moraes assume este cargo de grande vulto numa altura que o país assiste e enfrenta desafios na implementação de projetos que poderiam impulsionar o Moçambique. O Fundo de Fomento e Habitação reveste-se igualmente de um novo líder, Amorim Remígio Manuel Peri, para imprimir uma nova dinâmica na gestão e acesso à habitação condigna da sociedade moçambicana. As resoluções governamentais oficializadas na última quarta-feira têm como objetivo alavancar a gestão das empresas públicas no país. No entanto, param expectativas em torno destas movimentações para que o novo elenco traga estratégias atualizadas que encarem na realidade os desafios de crescimento exigidos pela comunidade moçambicana e pelo mercado. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou a resolução que exonera Ana Isabel Senda Kwanai do cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP. A resolução que nomeia Danilo Mussana Lá para o cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP. A resolução que exonera Ludovina Bernardo do cargo do presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. A resolução que nomeia Rudêncio Moraes para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. E a resolução que exonera Armindo José Munguambe do cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo de Fomento à Habitação. Apreciou e aprovou também a resolução que nomeia Amorim Remígio Manuel Peri para o cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo de Fomento de Habitação. Já está confirmado que o corpo encontrado dentro de um crocodilo na África do Sul é de um empresário português. Gabriel Batista, de 59 anos, estava desaparecido desde que tentou atravessar uma ponte submersa durante as cheias no rio Comate. O empresário português de 59 anos terá sido arrastado pelas águas do rio Comate quando tentava atravessar uma ponte semi-submersa numa altura em que a região era afetada por fortes chuvas.
A carrinha em que seguia não resistiu à força da corrente, acabando por ser levada pelas águas. O desaparecimento de Gabriel Batista, proprietário de um hotel na província sul-africana de Mpumalanga, tinha sido reportado no dia 27 de abril. Após a localização da viatura nas margens do rio, as autoridades iniciaram uma operação de busca numa zona conhecida pela presença de crocodilos. Durante as investigações, as equipas de resgate identificaram um crocodilo com comportamento invulgar, aparentemente inchado e com dificuldades de movimento. O animal, com cerca de 5 metros de comprimento e aproximadamente 600 kg, não reagia à presença humana, ao contrário dos outros répteis existentes na área. Perante as suspeitas, as autoridades decidiram proceder à eutanásia do crocodilo para analisar o seu interior. Após a operação, o animal foi retirado do rio com apoio de um helicóptero, numa missão considerada de alto risco pelas autoridades sul-africanas. A polícia destacou a coragem e o profissionalismo do capitão John Potgieter, que participou diretamente na operação de recuperação do animal em condições classificadas como extremamente perigosas. O caso tem gerado forte comoção tanto em Portugal como na África do Sul, devido às circunstâncias trágicas e invulgares da morte do empresário. Desta forma, marcamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas de voltar na segunda-feira. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Este é o seu canal de eleição, FTV, tornando a sua visão uma realidade. Boa noite.